Olá, eu sou William Porto e quero começar uma jornada de vários dias sobre os caminhos, as falas sobre Jesus Cristo, aquele que era, é e será sempre, eternamente, o Senhor Deus. Num mundo tão complexo, num mundo em que nosso coração está sempre tão angustiado, nós precisamos de saber quais são os verdadeiros remédios para nossa alma, qual o verdadeiro remédio para nossa alma. Então, mesmo que você não seja cristão, mesmo que você não tenha pensado muito em relação a isso nos últimos tempos, nos últimos anos, convido você a seguir essa jornada conosco, a jornada de Jesus, a jornada dele e da sua revelação antes, durante e depois dele estar nessa terra. Você vem comigo? E hoje, no nosso primeiro dia, a gente vai falar sobre a passagem que consta em João 1:4. Eu vou ler para vocês. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe estaria sendo feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Um dos principais pontos, uma das principais dificuldades que nós temos atualmente é uma vida sem princípios. Já notou isso? Cada um segue o que quer, cada um acredita no que quer, cada um tem as suas próprias opiniões. Você deve ter as suas, e as suas opiniões são diferentes da minha, e tudo bem. Seguimos esse caminho por muitos e muitos anos já. A gente tem amadurecido nesse tipo de relação em que muitas das vezes a gente não consegue nem mesmo debater com as outras pessoas sobre o que elas pensam. Debates sadios, conversas. Não, a política não se debate, política não tem discussão. O mesmo com religião. Religião não se debate, religião não tem discussão. E a vida continua rodando com as suas mazelas, com as suas dificuldades. Você vai dormir à noite preocupado, você vai dormir a noite sem ter o que fazer para resolver os seus problemas, para resolver as suas dificuldades. Os seus dilemas continuam os mesmos. Mas você acredita firmemente na opinião que você tem. Eu acredito nisso e eu vou defender isso até o fim. Não é? E Jesus, ele se apresenta nesse início do Evangelho de João como a resposta para tudo. Nós vamos ver ao longo desses vários dias que nós vamos conversar como Jesus, ele é uma resposta para a própria criação do universo. Ele é uma resposta para a própria dificuldade que nós temos na nossa relação com Deus. Mas ele é uma resposta à falta de vida. Será que você já pensou sobre isso? Nós acreditamos sempre estarmos vivendo, mas será que a gente poderia chamar tudo que a gente tem de vida? Será que nós realmente estamos vivendo? Ou será que nós estamos nos enganando com os nossos compromissos sociais, com a nossa vontade de ter sempre mais alguma coisa? É a próxima viagem, é o próximo carro, é o próximo apartamento. E no final das contas a gente vai envelhecendo e vai vendo que esse jogo ele não é saudável. Por mais que nada disso seja errado, por mais que comprar um carro, comprar um apartamento, viajar não seja errado, talvez a gente esteja fugindo das coisas que a gente realmente foi chamado, que realmente traz vida pra gente, que realmente traz a realização da nossa vida. Pode ser que aqui estejam os principais pontos para você pensar. E Jesus é justamente a resposta à falta de vida que nós temos no mundo. Porque no princípio, ele já era. Ou seja, se eu quero pensar nas coisas que elas são e serão daqui 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu não posso pensar naquilo que está funcionando exatamente hoje. Porque o que é hoje, talvez vai virar pó amanhã. Mas se eu estiver com aquele que já era a palavra no princípio, era aquele que estava com Deus e era aquele que era Deus,
É impossível ter erro. É impossível. Porque ele estava com Deus, ele era Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Foi ele que disse, faça, e se foi feito, faça aquilo outro, isso vai ser dessa e daquela maneira. Cristo é o único que se apresenta entre todos os deuses, entre todos aqueles que colocam para si tal responsabilidade, que ele tem a plena sabedoria das coisas que são duradouras, porque foi ele que criou, foi ele que planejou. Quando nós tratamos algo que foi feito para a gente usar e a gente pensa que isso tem o real propósito da nossa vida, nós estamos indo contra a própria criação de Deus no princípio. Então aqui a gente precisa pensar, eu quero aprender com Jesus, porque foi ele que criou tudo, porque foi ele que fez tudo. Eu quero aprender com Jesus sobre a vida, porque ele é a vida. Do princípio era aquele, era a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Por intermédio dele, tudo foi criado. Então, sabe de uma coisa? Jesus é a resposta para os dilemas da nossa vida. Jesus é a resposta para os dilemas da nossa coletividade. A gente ainda não consegue, muitas vezes, ter essa relação próxima com Jesus. Não, eu não quero ter a sua resposta com Jesus político, a princípio. Não quero saber se você vai votar no candidato da esquerda ou da direita, a princípio. Eu quero saber qual é a relação que você tem com esse Deus que já era no princípio, não foi criado. Ele já era. Eu quero saber qual é a relação sua com esse Deus que criou todas essas coisas. Não quero saber em quem você vai votar. Não quero saber o que você pensa do comunismo. Não quero saber o que você pensa do capitalismo, do socialismo. Eu quero saber o que você pensa desse que já era. Aqui a gente não está falando nem do seu nascimento, nem da sua morte, nem da sua ressurreição. A gente está falando do ser de Deus, do ser Jesus. É isso que importa nesse momento. E isso é daqui que deriva todos os sentimentos e ações que nós vamos ter lá na frente. Como que eu vou enxergar Jesus na sua vida? Como eu vou enxergar Jesus na sua crucificação, na sua morte, na sua ressurreição? Como eu preciso partir disso? No princípio ele era. Então tudo que ele vai falar, tudo que ele vai dizer, deveríamos aceitar, pensar, entender, porque foi ele que criou tudo isso. Jesus é a resposta de Deus ao mundo. Jesus é o próprio princípio, ele é o próprio fundamento das coisas. Não precisamos correr atrás de novos fundamentos. Não precisamos achar que um candidato qualquer vai salvar a nossa vida, ou que o outro vai destruir a nossa vida. Jesus é o princípio. Todas as coisas foram feitas por Ele. Lá na frente a gente entende que foi feita por Ele e para Ele. Então, de novo, Ele sabe a melhor utilização de cada uma das coisas. Ele sabe o que faz bem. Ele sabe o que faz mal, porque foi Ele que criou. E nessa jornada com Ele, a gente vai entender com Ele o que faz bem, o que faz mal, o que é resposta, o que é remédio, o que é veneno. Ele é a verdadeira luz que afasta as trevas. Então vamos pegar essa parte. Então todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele falou e aconteceu. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não detêm. A gente falou de princípios. Mas o que acontece quando a gente está fora dos princípios?
Provavelmente você em algum momento se viu em escuridão, como eu já estive várias vezes. Provavelmente você já se viu daqui, eu não tenho saída. E a falta de saída é justamente quando nós nos afastamos de Jesus. E de novo aqui, se afastar de Jesus é se afastar da pessoa de Jesus. Muitos de nós podemos estarmos na maior escuridão possível, estando na igreja, contribuindo, cantando, louvando, orando, lendo livros. Aqui nós entendemos que nós precisamos ter uma relação com o Jesus da palavra. Antes de a gente ter uma relação institucional, e a gente precisa entender que lá na frente que isso é importante em vários aspectos, mas antes disso tudo eu preciso a relação com o próprio Jesus, que no princípio era. Eu preciso seguir Jesus que no princípio era. Eu preciso caminhar, e aqui que isso fica mais intenso, eu preciso caminhar com esse Jesus antes de caminhar com a institucionalidade de Jesus, com as coisas que ele pediu, com as coisas que ele quer. Primeira coisa, eu preciso me conectar com ele. Eu preciso de colocar os pés dele e dizer: Senhor, o Senhor é a luz do mundo, o Senhor também é a minha luz. Me ilumine para eu entender e saber o que eu faço lá na frente. Muitos de nós tendem a começar pelo contrário. Senhor, o que você quer? Mas eu não tenho relação com você, eu não te conheço, eu não te entendo, eu não sei o que você traz para mim. Mas se eu começo com ele, eu termino com ele. Mas se eu começar sem ele, só tendo as suas ordens, dificilmente ou quase impossível eu vou concluir aquilo que ele deseja. Então, ele traz as respostas. E ele troca os próprios significados, ele troca os dilemas. Aquilo que parecia ser um dilema gigantesco passa a ser apenas uma coisa do pouco. E muitas das coisas que a gente não deu muita atenção passa a ser o grande dilema da nossa vida. Ele pode iluminar nosso coração. Ele pode nos trazer verdadeiras respostas, porque foi ele que criou tudo. E ele quer nos trazer respostas hoje. Ele quer ser o princípio. Ele já é o princípio do mundo, mas ele quer ser o princípio também das nossas próximas decisões. Ele nos criou. E se nós colocarmos nele todo esse princípio, colocarmos nele, o Senhor vai iluminar a minha vida, o Senhor vai iluminar minhas decisões. Eu quero colocar aos teus pés todo o princípio. O Senhor será o princípio. No princípio das minhas decisões era Jesus. E Jesus estava comigo. E tudo o que você fez, e tudo que o William disse, saiu da boca de Jesus. Tudo que o William andou por Jesus. Tudo que o William fez por Jesus. Falou por Jesus. Olha que legal. Esse é o compromisso que nós podemos e devemos fazer agora. Andarei com Jesus, falarei com Jesus, viverei por Jesus. E para que eu entenda tudo isso, eu quero entender todos os seus passos. Eu quero entender desde o momento da concepção de Jesus até a sua ressurreição. Eu quero andar como ele andou de fato, mas aceitando o Jesus que está aqui. Então, encha o seu coração de verdade e de luz, para que o próprio Espírito possa dizer: não procurarei as verdades, deixei que as verdades me procurem. Que as próprias verdades declaradas na Escritura possam falar no seu coração. Tire todo o preconceito que você possa ter de Jesus. Tire todo o preconceito que você possa ter da Bíblia. Deixe ela falar ao seu coração. Deixe o Espírito de Deus, que realizou todas essas coisas com Jesus, falar ao seu coração. Esse é o momento.
ainda estamos no início do ano, e o início do ano pode significar uma coisa. No princípio do ano, andamos com Jesus. Em dezembro, não concluiremos com Jesus, continuaremos com Jesus. Essa é a oportunidade. Vamos orar sobre isso agora, para que amanhã a gente possa continuar nessa jornada todos os dias, meditando sobre a vida de Jesus, meditando sobre o próprio Cristo. Vamos. Senhor, obrigado, porque no princípio o Senhor já era. Não precisamos adorar quem foi criado, não precisamos adorar uma própria criação das mãos humanas. Pelo contrário, podemos nos colocar, podemos nos ajoelhar diante daquele que criou todas as coisas, que criou tudo que nós precisamos, aquilo que nós achamos que precisamos, e criou também as ferramentas para que a gente possa ter uma vida de verdade. O Senhor tem todas as respostas. E aqui queremos que o Senhor nos dê as respostas. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos guie e que o Senhor nos faça muito parecidos contigo. Que nessa jornada com o Senhor possa nos guiar a todo momento. E que o Senhor possa dar as respostas que a gente precisa para a nossa vida, para o nosso mundo e para tudo quanto a gente for viver. Porque o Senhor é a nossa resposta. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, de cada um de nós, para nos ensinar e para nos dar todas as ferramentas que nós precisamos para esse caminho. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Amanhã a gente continua nessa história de Jesus. Nós veremos cada um de seus passos. Nós retrataremos, explicaremos e deixaremos que a própria Escritura nos fale quem é Jesus e o que podemos fazer para estarmos com Ele. Até!